Mas então, eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Para finalizar aqui a mensagem. Né? Quero que vocês entendam aqui o seguinte. Né? Mas Ricardo, Jesus não disse, você já não pregou sobre perdão tantas vezes? Jesus não disse, né, que ele não ensinou que não existem limites para se perdoar alguém quando eles estão arrependidos? Realmente, eu também defendo essa filosofia. Eu também defendo a filosofia da mansidão e do perdão. Né? Então, tipo assim, mas o perdão, vocês têm que entender o seguinte. O perdão, querido, ele só pode ser consentido, só pode ser concedido, aliás, quando existe arrependimento. E eu só acredito em arrependimento quando existe compensação. Quando existe, que a compensação é um ato de justiça. Eu acho assim, se alguém fez um mal para você, um mal tão grande para você, se alguém te prejudicou tanto, você está entendendo? Eu acho que ele tem obrigação de te recompensar por aquele mal. Não é só assim, desculpa aí, tá, amigo? Ó, eu tô arrependido, você me perdoa, você me desculpa, tá? E, enfim, vamos zerar tudo aqui, vamos ficar tudo kit aqui agora, vamos ficar tudo bem, tá ok? E você tá lá sem um braço, você tá lá sem uma perna, né? Você tá lá sem sua casa, você tá sem seu ganha-pão, seu estabelecimento, né, de trabalho, né? Você tá mendigando debaixo da marquise, né? Está dormindo no banco da praça. Tudo bem, amigo? Então me desculpa aí, tá? É igual eu falei para vocês o exemplo do pão, né? Vamos supor que uma pessoa esteja morrendo de fome, né? Uma pessoa esteja morrendo de fome, uma pessoa esteja faminta, né? E chega alguém ali do nada, né? Vamos supor, tem duas pessoas, né? Tá todos dois precisam se alimentar. Só que esse aqui, ele tem muita fartura, ele já tem de tudo. Né? Um tem de tudo. Vamos comparar, por exemplo, ao rico e ao Lázaro. Né? Um já tem de tudo, um já tem todo luxo, toda a mordomia. Né? Um já tem toda a prosperidade, tem toda a fartura, não tem falta de nada. E o outro só tem ali um pãozinho para ele comer, para ele não morrer de fome. Né? Um só tem ali um pratinho de comida ali para ele comer e não morrer de fome. Né? Aí, esse aqui chega, né, que é mais forte, o outro é fraquinho, né? Ele chega ali e toma a comida do cara e rebenta o cara na porrada. Por exemplo, rebenta o cara na porrada. Toma um monte de porrada no cara, toma a comida dele. Cala a boca e toma a comida dele. Né? Aí ele tá lá morrendo de fome, precisando se alimentar. O único pratinho de comida que ele tinha para comer, o cara tomou e ainda deu um monte de porrada na cara dele. Por falar nisso, os caras faziam isso comigo na cadeia. Os caras faziam isso comigo na cadeia. Eu tomava minha comida e ainda me dava uma porrada ainda. Você tá entendendo? Aí o que acontece? O cara vai tomar a comida dele e enfim, deixa ele lá no canto. Ele tá lá morrendo de fome. Aí o outro chega, né? O outro, depois que o outro tá farto, já não precisava, né? O outro tá lá farto, né? Aí passa um tempo, aí enfim, o tempo segue. Aí quando pensa que não, o outro tá lá no canto, lá quase morrendo de fome. E depois de um tempo, o cara que tomou a comida dele chega e chega, pô, meu amigo, me desculpa. Desculpa aí, cara, eu tava nervoso, não sei o que, desculpa aí, te dar umas porradas aí, e não sei o que, perdi a cabeça, e não sei o que. Aí chega ali, agrediu o cara, depois ele chega e se arrepende. Ele chega e pede desculpa, tenta se redimir, aí chega lá e fica adulando o cara. Desculpa aí, cara, não fazer isso com você mais não, né? Foi mal aí, não sei o que, né? Mas
ele não devolve o prato de comida pro cara, não. Ele só chega pro cara ali, você tá entendendo? Ou então um agasalho, né? Ou então um agasalho, o cara tá ali no frio ali, tá ali no sereno ali, o cara vai lá e toma a única blusa, o único cobertor que ele tinha, né? E depois chega pra ele e fala, me desculpa aí, cara, não sei o que, poxa, talvez peguei seu negócio aí, não sei o que, mas não devolve, você tá entendendo? Me desculpa aí, não sei o que, mas toma aqui, ó, a sua blusa de volta, toma aqui seu cobertor de volta, me desculpa aí, mas toma aqui a sua comida de volta, você tá entendendo? Você me desculpa, toma aqui, ó, tô te devolvendo o que eu tirei de você e ainda quero te recompensar ainda, né, pelo que eu fiz, né? Quero te dar mais aqui, umas 2, 3 ainda aqui, você está entendendo? Para você me desculpar, para você ver que eu estou arrependido. Isso aí é até uma prova razoável de arrependimento. Você está entendendo? Isso aí é até uma prova razoável que a pessoa realmente reconheceu o erro, né? Então, é uma coisa mais ou menos assim que está acontecendo comigo, né? É algo mais ou menos assim que está acontecendo comigo porque fizeram um mal para mim terrível na minha vida, você está entendendo? E para muita gente isso, para muita gente ficou por isso mesmo. Para muita gente, você está entendendo? Isso estava até certo. Para muita gente isso foi até justo, né? Para muita gente eu estou até no lucro ainda. Para muita gente, né? Isso está bom demais, isso está ótimo. Vocês estão entendendo? Tudo que aconteceu comigo, para muita gente isso não é nada. Para muita gente, ninguém nem se importa com o que aconteceu comigo. Você está entendendo? Então, é o que eu estou falando. Eu acredito no perdão. Né? Mas eu acho que o perdão é só com arrependimento. Você está entendendo? Só quando existe arrependimento. E o arrependimento, você está entendendo? Eu só posso acreditar, eu só acredito no arrependimento quando existe justiça, né? Quando existe compensação, quando existe recompensa, quando existe indenização. Inclusive, isso é uma questão jurídica, né? Você pode ver que todas as ações, né, de todas as ações judiciais, né, onde pessoas sofreram danos e aonde a pessoa, né, o causador do mal, do dano, está disposto a se reconciliar com a pessoa, em todas as ações o juiz estabelece uma indenização, é ou não é? Em todas as ações. Isso pode ser uma questão de justiça. A pessoa prejudicou o outro ali, né, seja em qualquer coisa, em qualquer questão. Você está entendendo? A justiça concede, né, obrigação de indenizar a vítima. Tem que indenizar a vítima. Ou seja, não tem justiça sem indenização, sem recompensar o mal que fez. Não tem esse negócio, não existe você falar de. Não existe você falar de justiça sem você compensar o mal que você fez. Você está entendendo? Sem você recompensar a pessoa por aquele mal. Sem você indenizar a pessoa pelo que você fez. Não existe isso. Você está entendendo? Então, é o que eu estou falando. Aí alguém chega até, né? Pode até me questionar, falar assim, mas Ricardo, você é um cristão, você não acredita em arrependimento, não. Você não libera, não é capaz de liberar um perdão, não. Claro que eu sou capaz de liberar um perdão. Mas aí você está falando aí que você não quer ver as pessoas nunca mais, e não sei o quê. É grave o que elas fizeram? Sim, muito grave. Porque aquele desamparo não era só um simples desamparo. Não era só uma questão simples de inimizade, uma questão de desafeto, uma questão de falta de afinidade ou perda de afinidade. Não era só uma questão de acreditar em mim ou não. Tinha muito mais coisa envolvida ali. Você está entendendo? Eles não podiam fazer aquilo comigo. Você está entendendo? É igual o cara, jogaram o cara lá de cima do terraço, do cerimonial, né? Do salão de eventos. Né? Por que não pediram o cara para descer pela escada? Ó, se retira aí, meu amigo, sai pela escada aí. Por mais que desse um pontapé no traseiro dele, mas aí, meu amigo, ó, desce por aí, mas desce direitinho e segue o seu caminho.
Não, pegaram o cara, empurraram o cara lá de cima e depois o cara foi pedir desculpa. Depois o cara foi pedir desculpa. Você tá entendendo? O cara moveu uma ação contra ele, registrou uma queixa contra ele, né? Aí ele tentou pedir desculpa o cara depois, desculpa aí, não sei o que, falou que tava bêbado, não sei o que tava embriagado demais, não sei onde que tava com a cabeça. Aí ele pegou e falou assim, não, meu, que você me jogou lá de cima, você quer me matar. Se você tivesse me pedido para sair dali, você tá entendendo? Eu tinha saído, né? Então, é uma situação assim, né? Todas as coisas ruins que aconteceram comigo, né? Todo o mal que eu sofri por causa desse desamparo, porque ninguém me defendeu, né? Porque ninguém se preocupou comigo, porque ninguém teve solidariedade comigo, ninguém teve generosidade comigo, ninguém teve clemência de mim. Não apareceu ninguém lá na porta da delegacia lá, você está entendendo? Para poder, enfim, para poder falar comigo, para mandar um advogado, né, para poder falar com os policiais, não faz isso com ele, não, o cara o cara é trabalhador, não sei o que aconteceu, né? Vamos esclarecer isso aí, né? Enfim, não apareceu ninguém para me ajudar. E olha as coisas ruins que aconteceram comigo, então isso é muito grave, né? E aqui, se você observar, se a gente observar aqui, ó, Deus, se a gente observar aqui, Deus não perdoou eles quando eles tentaram, né, obedecer depois, né? Deus tinha determinado para eles, né, daquela forma, naquele momento, e eles desobedeceram. E depois eles tentaram, né, enfim, se redimir diante de Deus, e Deus não aceitou. Você está entendendo? Ou seja, porque o que eles fizeram era muito grave. O que eles fizeram era um mal, né? Eles acabaram participando, eles acabaram contribuindo para um mal terrível acontecer, que eram as iniquidades, enfim, que Deus estava contra. Ou seja, basicamente eles se tornaram responsáveis por aquele mal. Por exemplo, se uma autoridade, se um policial está diante de uma atividade ilícita, está diante de um crime, e ele não pune, ele deixa de punir, ele responde como crime, sabia disso? Ele responde por prevaricação. Quem é punido é ele, sabia disso? É uma coisa mais ou menos assim. Então, basicamente, eles que Deus os culpou por causa daquela iniquidade. Deus os culpou por causa daquele mal. Ou seja, eles se tornaram responsáveis por aquele mal de uma certa forma. Por quê? Porque desprezaram, né? Me desprezaram. Olha só o que aconteceu quando você virou as costas para mim, né? Olha só o que aconteceu quando você virou as costas para mim. É a mesma coisa que uma pessoa não sabe nadar, ela cai na água ali, né? Ela escorrega, e cai dentro do mar ali, né? E começa a se afogar, você fica olhando, né? Você fica olhando a pessoa se afogar, vira as costas e vai embora. Você está entendendo? É a mesma coisa que aconteceu comigo. Sendo que custava estender a mão, que custava, né, uma varinha, tirar a pessoa dali, tentar tirar a pessoa dali, jogar uma boia, uma coisa assim. Se fosse outra ocasião, a pessoa estivesse num lugar seguro, não sei o quê, a pessoa virasse as costas, não quero mais papo com você, não quero ser seu amigo, né, a partir de hoje segue a sua vida, não, mas você está aqui, você está num lugar seguro. Você não está correndo risco, nenhum mal vai acontecer com você por causa disso. Você está entendendo? Mas aí você está ali, plum, né? A pessoa vira as costas para você, você está ali se afogando. E a pessoa não te estende a mão para tirar você dali. É mais ou menos o que aconteceu comigo. Ou seja, bastava alguém chegar e me defender. E mais inadmissível ainda, sabe por quê? Isso se torna muito mais inadmissível. Você sabe por quê? Que isso se torna muito mais grave? Porque as pessoas me conheciam. Isso se torna muito mais grave ainda porque as pessoas sabiam que eu era um homem de bem. Igual aconteceu aqui com o povo de Israel.
Isso que se tornou, isso que agravou ainda mais a situação. Você está entendendo? Isso que agravou ainda mais a situação. Né? É o que eu estou falando com você. Louvado seja o nome do Senhor. Eles me conheciam. Eles sabiam que eu era um homem de bem. Eles sabiam que eu era trabalhador. Sabiam que eu era um homem reto. Eles tinham obrigação de me ajudar. Eles não podiam virar as costas para mim. Eles não podiam deixar de acreditar em mim. Como é que você vai deixar de acreditar? Você está entendendo? Você tem obrigação de acreditar. Como é que você vai deixar de acreditar no seu pai, no seu irmão? Como é que você vai deixar de acreditar no seu amigo? Você está entendendo? Que você conhece. Né? Como é que você vai deixar de acreditar na sua mãe? Né? Que você conhece. Se alguém estiver atribuindo uma coisa negativa, que você sabe que a pessoa não faz, que você sabe que não tinha a menor possibilidade da pessoa fazer um negócio daquele, como é que você vai deixar de acreditar? Você está entendendo? É isso que aconteceu comigo. Isso que eu quero que as pessoas entendam. É a mesma coisa aqui, ó, né? Parece que eu me vejo aqui na palavra de Deus. Comparo a minha situação aqui porque basicamente é a mesma coisa, ou seja, eles me conheciam, eles sabiam quem eu era, eles não podiam me desamparar. Eles não podiam me desprezar. Você está entendendo? Mas então, irmãos, é verdade, né? Quando o que aconteceu comigo coisas muito graves, né? E as pessoas, enfim, não podiam ter deixado aquilo acontecer comigo. Não poderiam ter deixado acontecer, nem se eu tivesse, você está entendendo? Nem se eu tivesse realmente, de fato, né, roubado aqueles 4 litros de gasolina. Nem se realmente, né, eu tivesse roubado aquele posto de gasolina. Eles não poderiam ter deixado, né, as coisas acontecerem daquela forma, do jeito que aconteceu. Porque com ninguém acontece desse jeito. Eu já falei para vocês. Né? Na época que eu estava preso ali no DPJ de Cachoeiro, tinha matador de polícia, tinha um cara que tinha matado um policial. Esse cara que tinha matado um policial, os policiais conversavam com ele, batiam um papo com ele. Os policiais sorriam para ele, você está entendendo? Tinha um cara que tinha matado um velhinho, né, para roubar a aposentadoria do velhinho, né, uma mixaria, né, que sobrou da aposentadoria, que ele tinha muitas contas para pagar também. Ele tinha matado um velhinho idoso para roubar a aposentadoria. Por causa de um salário mínimo, ele achou que tinha um salário mínimo, né? E só tinha só o resto da aposentadoria. Ele matou o velho para roubar. Tinha pedófilo lá no DPJ de Cachoeiro. Tinha estuprador, né, no DPJ de Cachoeiro. Tinha todo tipo de assaltante, de traficante, todo tipo de bandido ali no DPJ de Cachoeiro. Você está entendendo? E eles não sofriam nenhum tipo de opressão. Eles não eram oprimidos. Né? Os presos tinham um ótimo relacionamento entre eles ali. Na época que eu estava ali, tinha mais de 100 presos na delegacia. Estou falando na delegacia. Né? Tinham mais de 100 presos ali no DPJ de Cachoeiro. Vocês estão entendendo? Eles tinham um ótimo relacionamento, né, entre si. Tanto os presos entre si, quanto os policiais com os presos. Nem os piores, você está entendendo? Muito pelo contrário. Alguns ainda eram respeitados ainda por causa das merdas que faziam. Você está entendendo? Por causa dessas coisas hediondas que faziam. Então, é isso que eu quero que as pessoas entendam. Agora comigo não. Comigo era cara feia, comigo era xingamento, né? Comigo era opressão, comigo era cala a boca e não sei o que, comigo era bofetada, comigo era porrada, né? Por quê? Porque eu era delator. Única, exclusivamente por causa das minhas denúncias. Então, tipo assim, aquilo que aconteceu não era normal. Não foi normal. Não foi, você pode ter certeza que não foi. Tudo que aconteceu, desde a maneira que a polícia me prendeu, que a polícia me abordou, você está
percebi que tinha alguma coisa assim, tinha uma coisa armada, você está entendendo? Não era comum acontecer aquilo. Pegaram de mandado de prisão, pregando a palavra de Deus, né? E detalhe, um dia antes, né? Eles me pegaram, não, me prenderam no domingo, sexta-feira. Eu estive no Ministério Público para fazer denúncia. Eu estive no Ministério Público da cidade interior, sentei com o promotor, conversei com o promotor, né, falei sobre os elementos que eu estava denunciando, falei sobre as informações, né, sobre as coisas que eu tinha testemunhado, né, apresentei minha documentação, não tinha mandato nenhum de prisão. Na sexta-feira eu estive no Ministério Público, você está entendendo? Nessa cidade interior, conversei com o promotor, entreguei um relatório ali, que aguentou um monte de traficante, conversei com o promotor ali, eu fiquei umas 2 horas direto conversando com o promotor, atendimento exclusivo, no interior o promotor atende o povo, né? Enfim, e as pessoas chegam a fazer fila, né, para poder conversar com o promotor, e eu conversei ali, não tinha mandato nenhum de prisão, você sabe que a gente sempre tem uma triagem, tem que apresentar documentos, né? Enfim, e eles fazem a checagem, né? Não tinha nada disso, sai dali tudo bem, cordialmente, né? Enfim, aí no domingo eles vêm com essa presepada pra cima de mim, pega de mandar de prisão, me prende pra levar pra delegacia, né? O policial, não fala nem por que eu estava sendo preso, o policial Davi, né, civil, me apresenta pros presos no banho de sol e ainda fala aqui, ó, esse aqui que é o pastor Ricardo, o caguete. Você está entendendo? Esse aqui que é o caguete aí, o que caguetou todo mundo aí, você está entendendo? Desse jeito. Ou seja, e quando eu procurei a corregedoria para denunciar essas coisas, corregedoria da Polícia Civil, né, os absurdos que eles faziam comigo lá, me agrediam, me ameaçavam, me tiravam da cela na hora que os crentes chegavam, né, tinha um grupo de católicos que chegava na terça para fazer trabalho, né, de oração lá, de evangelização, e os evangélicos eram na quinta, né. Antes deles entrarem, eles me tiravam antes da cela e me levavam para uma salinha em cima, e às vezes o policial até me amordaçava para mim não gritar, e às vezes ele ficava me vigiando o tempo todo com um porretão desse tamanho aqui, e eu tentava gritar para os crentes ouvir lá embaixo, socorro, e então cada vez que eu tentava falar com os crentes era uma porretada no meu joelho, você não tem noção como é que dói, né? E sofri todo tipo de ameaça, né? Não deixava nem advogado falar comigo, então tipo assim, me esconderam da sociedade, me segregavam, né? Sofri todo tipo de absurdo, e quando eu procurava a corregedoria aqui quando eu procurei a corregedoria no centro de Vitória para denunciar isso, outros absurdos também que aconteceram comigo quando eu procurava a polícia para fazer denúncia. Uma vez que eu procurei o DPJ de Santo Antônio para denunciar traficante lá da região ali, que o policial quis me bater dentro do DPJ. Quis me bater dentro do DPJ, assim, ó, sem eu fazer nada. Você tá entendendo? Só porque eu tinha citado, porque eu citei o ponto de droga que ficava a 200 metros da delegacia, né? O ponto de droga que ficava ali no cais do avião ali, que fica ali até hoje no São Bom do Povo ali, só porque eu comentei com o policial. Eu falei, rapaz, tem uma boca de fumo ali, gente, pertinho aqui da delegacia, pertinho do batalhão ali, não sei o que. O policial quase me espancou ali na delegacia por eu ter falado isso, como se eu estivesse atrapalhando o esquema, ou seja, fica quieto aí, cala a boca, não fala nada não. Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando eu procurei a corregedoria da Polícia Civil em Vitória, né, para denunciar essas coisas, quem que eles promoveram a corregedor? Um dos policiais que trabalhavam dentro da delegacia de Cachoeiro, que me oprimiam também, um dos policiais, dos principais articuladores do esquema lá da tentativa de assassinato contra mim, colocaram o cara na corregedoria. Eu chegava na corregedoria para denunciar o DPJ de Cachoeiro, e eu tinha que falar eles me colocaram para falar com um dos caras que me oprimia. Olha só que situação. E o cara ainda falava que eu era doido, que não sei o que eu tentei suicídio e que não sei o que. Olha só para você ver o que é o crime organizado.
para você ver o que é o crime organizado. Você está entendendo? E então o que eu falo para vocês, mas aí o perdão só com, né, arrependimento. E o arrependimento, ele tem que ser acompanhado, o arrependimento, ele tem que ser acompanhado de atos de justiça. Se não tiver atos de justiça, você está entendendo? Eu não acredito de maneira nenhuma em arrependimento. Mas aí talvez você fale, mas você não teria possibilidade, não, de você perdoar as pessoas, de você voltar a conviver com as pessoas, só se acontecesse isso aqui, ó. Jó 42, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Ó. Só que aqui no caso eu não estou falando de uma enfermidade, né? Graças a Deus, né? Não estou falando aqui de uma enfermidade, não estou falando aqui de um problema físico. Eu estou falando aqui o seguinte, ó. Deus repreende os 3 amigos de Jó, ó. Deus restaura a prosperidade de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe concedeu em dobro, lhe concedeu o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos antes o conheceram. E comeram com ele em sua casa, né? Ou seja, e realizaram um banquete junto com ele em sua casa, e se compadeceram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro. Você tá... Aí o cara até brinca assim. Aí o cara até brinca. Aí o cara até brincou esses dias, tava pregando essa mensagem assim. Ele não falou na maldade, né? Ele não falou na maldade. Ele falou ele falou na genuidade, mas na hora assim deu até graça. Ele nem percebeu o que ele falou, mas ele estava falando, irmão, mas numa situação dessa aqui, né, a gente tem que recompensar mesmo a pessoa, né? A gente só pode perdoar, né, quando eles dão dinheiro pra gente e dão um anel pra gente. Eu falei, rapaz, né? Ele nem percebeu o que ele tinha falado, né? Mas aqui é verdade, a gente parece até brincadeira, mas é o que eu estou falando. Então vieram a ele, né, todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e realizaram um banquete em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um lhe deu o dinheiro e o anel. Mas olha aqui, irmão, peraí. Não, mas parece até brincadeira, mas é verdade. Né? A maneira que o irmão falou, né? Muitas pessoas até acharam engraçado, porque era uma pessoa, um crente muito simples, né? Aí na hora que ele estava falando isso aqui, né, ele não soube se expressar da maneira correta, né? Aí algumas pessoas até acharam engraçado, né? A maneira que ele falou, mas aqui, ó, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos, e teve outros muitos filhos, né? Então, tipo assim, ó, louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho, farto de dias. Então, é o que eu estou falando para vocês aqui, louvado seja o nome do Senhor. Abandonaram ele, né? Abandonaram ele, né? Desprezaram ele, se afastaram dele, né? E, enfim, conhecendo quem ele era, sabendo, né, que era um homem reto, que era um homem íntegro. Inclusive a palavra fala, né, que ninguém na terra era semelhante a ele, um homem reto, fiel a Deus, temente a Deus, que se desviava do mal. Sabia que ele era um homem reto, né? E eram pessoas próximas a ele, eram amigos, não podiam ter desamparado,
não podiam ter abandonado de maneira nenhuma, tanto que Deus repreendeu os amigos de Jó, né? Ou seja, numa situação dessa, meu amigo, desamparar uma pessoa dessa forma, deixar a pessoa, né, padecendo ali, deixar a pessoa perecendo, deixar a pessoa nessa situação difícil, deixar a pessoa, enfim, numa tribulação dessa, desamparar, sendo que poderiam ajudar, sendo, né, que tinham a obrigação de ajudar, tinham a obrigação, né, enfim, de estender as mãos ali e deixar a pessoa nessa situação. Você está entendendo, meu amigo? Para começar a pensar em reconciliação, para começar a pensar em perdão, começar a pensar em reaproximação, só quando, né, existe uma atitude realmente impactante. Só quando realmente, né, existem atos, né, que possam recompensar. Só quando existem atos, né, enfim, que possam realmente favorecer grandemente aquela pessoa. Olha só o mal que fizeram comigo. Olha o mal que eu suportei, que eu enfrentei. Né? Olha tantas coisas ruins que aconteceram comigo. Vocês estão entendendo? Não, irmão, mas é sério, isso aqui é muito sério, entendeu? Vocês podem até achar que eu estou brincando, que eu estou sendo inconveniente. Podem até achar que eu estou sendo inconveniente. Mas eu estou falando aqui do Espírito Santo para vocês, né, com toda sinceridade. Reconciliação, você está entendendo? Ou seja, para mim poder ficar aqui no estado do Espírito Santo, só se acontecesse isso aqui. Você está entendendo a verdade? Só se acontecesse isso aqui, ó. Se as pessoas, você está entendendo? Se as pessoas me apoiassem, se as pessoas se agregassem ao meu ministério, ao meu projeto social, né? Se as pessoas, enfim, se comovessem, né? Se as pessoas se compadecessem por tudo que aconteceu por mim, que até hoje ninguém fez isso, se as pessoas, enfim, me consolassem, né? E se as pessoas, enfim, tivessem também, pelo amor de Deus, né, reconhecessem também, me ajudassem, né, pelo amor de Deus, olha só a minha situação, né, eu tinha um estabelecimento, um imóvel, né, um estabelecimento comercial, meu pai tinha, né, um imóvel, onde era para mim estar trabalhando, tiraram de mim aquilo, né, eu tinha uma casa, tiraram de mim a minha casa, a única casa que eu tinha para morar, você está entendendo? Eu fiquei numa situação difícil, né? Será que ninguém, né, reconhece isso não? Então se ninguém reconhecer isso, se ninguém, enfim, me ajudar dessa forma também, você está entendendo? Ninguém me ajudar a me estabelecer, né, de alguma maneira, isso também prova que essas pessoas não me consideram. Então, queridos, isso aqui, ó, louvado seja o Senhor, e cada um lhe deu dinheiro e o anel, né? E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro, né? Então, eu falo assim, parece até que eu estou brincando, mas é verdade, né? Só nessas circunstâncias aqui, né, quando esse tipo de situação aqui acontece, né, que é razoável, é conveniente, né, enfim, uma reconciliação, né, ou seja, eu poderia ficar aqui em Vitória, né, eu poderia até esquecer, eu poderia até, que é uma mágoa muito grande que eu tenho no coração, todas as brutalidades que fizeram comigo, todas as injustiças que eu suportei, né? São coisas muito graves, né? Isso é terrível, mas mesmo assim, por ser tão grande por ser tão grande a minha clemência,
né? Enfim, a minha misericórdia, né? O meu amor, enfim, minha fé, minha unção, a graça de Deus na minha vida, eu poderia até perdoar as pessoas, ficar aqui, você está entendendo, se me abençoassem. Então, queridos, que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que a graça de Deus seja com todos vocês. Aleluia, irmãos.